Hoje aproveito o episódio para responder a um comentário que recebi numa dessas redes sociais em que me perguntavam se a expressão porque é que nós muitas vezes lemos porque é que na nossa fala habitual, mais rápida, este é que é mesmo necessário, não será um erro, não será uma redundância e por ser uma redundância não será um erro. Olha, na verdade não, e queria justificar esta minha resposta hoje neste episódio. Ora, porque é que é usado pelos falantes de português, pelo menos pelos falantes de português europeu, de forma natural, faz parte da gramática que nós temos na nossa língua e é algo que não só é usado pelos falantes, como está também, como é, digamos, defendido ou não é, pelo menos, condenado por nenhum dos manuais, dos grandes manuais que foram escritos sobre como escrever bem ou como falar bem, que foram escritos nos últimos séculos. Portanto, porque é que está dentro daquilo que é a norma do português e está dentro daquilo que é a gramática que as pessoas têm na cabeça. Então, mas apesar disso, não se pode dizer que é redundante, não temos já o porque razão é que vamos ter também este porque é que. Eu vou tentar justificar. Para começar, o é que serve para enfatizar, e a ênfase é digamos, uma das tarefas de algumas palavras e de algumas expressões. Portanto, por aí podemos justificar o uso deste é que, se quisermos uma justificação para lá do simples facto de ser parte daquilo que as pessoas dizem. E não se esqueçam, a língua portuguesa é aquilo que foi criado pelos falantes ao longo dos séculos. É isso. Bem, além de servir de ênfase, a verdade é que também tem uma característica curiosa. Nós, só com o porque, e por vários motivos, e também porque foi assim que os falantes decidiram ao longo dos séculos, nós necessitamos de inverter o sujeito e o verbo. Se eu disser, se eu quiser dizer algo sobre o João vai à livraria, e se eu usar o porque no início, eu vou ter de dizer porque vai o João à livraria. Isto no Brasil não funciona assim, mas em Portugal a gramática tem esta característica, nós temos de inverter o sujeito e o verbo se usarmos apenas o porque. Ora, isto por vezes na nossa cabeça de falantes não nos soa bem ou parece demasiado formal, então aquele é que permite-nos não fazer a inversão e continuar a ter uma frase gramaticalmente correta. Porque é que o João vai à livraria? Portanto, tem essa pequena função sintática de nos permitir não inverter o sujeito. É assim, a gramática não é uma questão de fazer sentido ou de ser lógico, é assim que as coisas funcionam. O porque exige a inversão, o porque é que não exige. E, portanto, tem essa função. Depois, será que é redundante? Sim, há aqui alguma redundância, tal como quando nós temos sinónimos, também são dois recursos que podemos dizer redundantes. Mas tem assim alguma conotação um pouco diferente. Exatamente, porque é que tem uma conotação no sentido de ser um pouco mais enfático. Pronto, mas vamos avançar. Será que eu não podia simplesmente eliminar isto da língua e ficaríamos iguais? Ora, temos de pensar que a língua é um sistema que se cria de forma espontânea, natural, não planeada, e os sistemas naturais, criados de forma não planeada, contêm sempre muitas redundâncias. Portanto, o é que, mesmo se considerarmos uma redundância, faz parte dos recursos da língua. As redundâncias fazem parte. Tudo o que é natural tem muitas redundâncias. E porquê? Na natureza, por exemplo, na evolução das várias espécies, as espécies têm sempre órgãos em redundância, são sempre muito redundantes. Basta pensar que nós temos temos pares de muitos dos órgãos, não de todos, mas de muitos. Mas porquê que o próprio cérebro é muito redundante? Tem uma capacidade de usar partes que servem para uma coisa para fazer outra. Mas porquê? Porque os organismos redundantes sobrevivem mais. A natureza precisa desta redundância porque nós nunca conseguimos planear exatamente tudo, nós não conseguimos prever tudo o que vai acontecer. No caso das línguas, esta sobrevivência, os organismos sobrevivem mais porque são mais redundantes. A sobrevivência, neste caso, é a capacidade de comunicar. Como qualquer engenheiro de comunicações poderá explicar-nos, os sistemas de comunicação redundantes são muito melhores porque permitem comunicar mesmo quando não estamos na melhor das situações, no sentido em que, mesmo se não tivermos uma completa ausência de ruído, mesmo se o canal tiver interferências, a redundância permite transmitir informação de forma mais segura e por isso é essencial. E as línguas, que são sistemas, como eu disse, criados de forma espontânea e têm também sistemas de autorregulação, curiosamente, as línguas também vão criando redundâncias. Basta pensar que as concordâncias que nós sabemos e aprendemos na escola não deixam de ser uma forma de redundância. Se eu disser algo como os livros amarelos, estou a informar 3 vezes que, primeiro, estamos a falar de uma palavra que está no masculino, o livro está no masculino, ou é uma palavra masculina, e por isso temos ali 3 vezes essa informação, e além disso, temos também o plural 3 vezes.
eu sei que é obrigatório porque é concordância, mas esta concordância é redundante, mas faz parte da língua, faz parte da mecânica da língua. E se pensarmos bem, a própria existência de um género gramatical em muitas palavras é algo que não é estritamente necessário. É uma peça gramatical não necessária e por isso redundante. Mas pronto, vamos avançar. Olha, portanto, quando nós falamos de redundâncias, não estamos a falar apenas dos pleonasmos, estamos a falar de toda esta informação a mais que aparece nas frases. São formas que as línguas têm de conseguir garantir que a comunicação se faz o melhor possível, mesmo em situações que não são as ideais. Depois, temos outra questão. Este tipo de construções, porque é que também é muito típica do francês, por exemplo. E talvez até tenha vindo esta construção, até poderá ter vindo do francês. Mas o francês e o português partilham uma característica. O nosso sistema, digamos que tem muitos sons que ao longo da evolução caíram, mais do que noutras línguas. O porque hoje é dito pelos falantes portugueses de forma muito sumida. Porque, e cada vez mais sumida, se calhar. Este porque é que também é uma forma, isto é uma especulação minha, mas é perfeitamente natural, tendo em conta a forma como as línguas se autorregulam, é também uma forma que a língua encontrou de pôr sons que compensassem esta perda de outros sons. Isto acontece em muitas línguas e isto vê-se em muitos casos. Por exemplo, os casos latinos caíram, então aparecem preposições para fazer a mesma coisa, ou seja, o que desaparece de um lado vai aparecer no outro. É assim uma das formas como as línguas têm de se autorregularem e de garantirem que continuam a ser úteis. E são sempre, ou seja, nunca se encontrou um caso de uma língua que se tivesse desfeito até que ninguém a conseguisse usar para comunicar. As línguas desaparecem porque os falantes as substituem por outras, ou os próprios falantes desaparecem, atenção, isso também já aconteceu, populações inteiras que desapareceram e por isso a língua desapareceu, mas tirando esses casos, as línguas não decaem, ao contrário da crença muito habitual. As línguas vão mudando e se há uma mudança que leva a uma menor expressividade ou qualquer um recurso que desaparece, provavelmente este recurso vai aparecer no outro lado, muitas vezes em sítios que nós não estamos à espera. Portanto, este porquê é que, no fundo, também serve para compensar um porquê que é cada vez mais sumido. Portanto, há muitas justificações para continuarmos a aceitar este é que. E já agora, o facto de ser muito mais habitual na oralidade do que na escrita é um indício de que esta compensação está a acontecer, porque na escrita nós não precisamos tanto dessa compensação e por isso não é tão habitual. Mas mesmo em discursos formais na oralidade, ele aparece com muita frequência. Enfim, o porquê é que é justificável, porque é que é assim que os falantes decidiram que a língua devia ser, é uma forma também de enfatizar, é uma redundância que pode, se entendemos como uma redundância, é uma redundância que é útil, porque as redundâncias são úteis na língua e, enfim, não há nenhuma razão para tentar corrigir esta expressão à força. As línguas são sistemas complexos, às vezes não compreendemos exatamente como funcionam, convém respeitar um pouco, digamos assim, aquilo que foi criado ao longo dos séculos pelos falantes. E pronto, até amanhã.